Boa noite a todos, companheiros de jornada. A nossa jornada é presente e cabe a nós sabermos aproveitá-la devidamente. Isso é que nós esperamos de nós mesmos e os outros também esperam de nós. E nos últimos tempos, a gente tem constatado uma série de acontecimentos no nosso mundo que nos tem causado preocupação e nos tem colocado em alerta. São fatos muito traumáticos e trágicos. Mas nós espíritas temos notícias de esperança. Os espíritos têm anunciado a transformação da Terra de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Muitas vezes, até nós duvidamos dessa passagem, tendo em vista os fatos que estão ocorrendo. São crimes hediondos, mata-se por nada, mata-se à noite, de dia, são assaltos, são atos terroristas, matando indiscriminadamente crianças, velhos, senhoras, e isso nos leva a uma preocupação. Os corruptos estão aflorando a todo dia. E aí vem a pergunta: será mesmo que haverá uma transformação, tendo em vista esses fatos que estão acontecendo? Segundo os espíritos, esses fatos lastimáveis estão sendo organizados por espíritos inferiores, que, segundo Manuel de Miranda, no livro Transição Planetária, nada mais são espíritos que foram vítimas da Inquisição. Foi um período negro da Terra, em que se matava em nome de Deus, em nome de Jesus. Muitos foram torturados, colocados em cárceres, outros foram queimados vivos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, esses espíritos que sofreram todas essas atrocidades, vêm cobrar justiça. Não vêm eles ser cobrada a justiça de Deus aqueles que foram seus algozes. Então, sem entender esse mecanismo de reencarnação, sem entender o mecanismo de evolução, eles vêm fazer justiça com as próprias mãos. E esse período da Inquisição, ele foi muito intenso nos recuados anos de 1478 e 1536 em Portugal e na Espanha. As perseguições que se faziam, muitas vezes, não era nem em nome de Jesus, em nome de Deus. Nada mais era do que interesse pessoal de pessoas que acusavam com o objetivo de tomar os bens daqueles a quem acusavam. Então, foram fatos lastimáveis que nós vivemos. Muitas e muitas pessoas vêm durante todo esse período, mesmo antes, até um pouco depois, esses fatos continuaram acontecendo. E nesse desenrolar, também cabe chamar a atenção ao Auto de Fé de Barcelona, em 1861, quando livros espíritas foram queimados em praça pública, em nome da fé, em nome de Deus. Alegam esses espíritos inferiores
que hoje comandam, porque é uma organização, são liderados, e muitos vítimas, e muitos que cometeram erro, são escravizados por esses organizadores e vêm aqui cometer os seus atos. Eu achei muito interessante uma analogia que Sai Baba fez em relação a esses fatos. Sai Baba é um guru indiano que afirma que não há mais maldade. O que está ocorrendo é maior intensidade de luz. Essa analogia ele compara como se nós tivéssemos um quarto, um depósito, iluminado com uma lâmpada de 30 watts. Mas se caso nós puséssemos nesse ambiente uma lâmpada de 100 watts, iríamos ver muito mais coisa do que quando iluminada por 30 watts. A sujeira ia se tornar visível, a desorganização ia se tornar visível. Então não houve mudança, houve maior luminosidade. E é isso que estaria ocorrendo na nossa Terra. Há mais luz. E fatos são perceptíveis e notáveis, porque a corrupção não é só agora. Na década passada, no século passado, ela esteve presente, mas agora está aflorando, agora está emergindo. Significa que a verdade, o conhecimento dos fatos está vindo de modo mais rápido devido a essa possibilidade de maior luminosidade ao que o nosso planeta está sujeito. Essa nova intensidade, essa maior luminosidade tem tornado as pessoas mais nervosas, muitas depressivas, doentes até, porque se sentem perturbadas, se sentem amoladas com essa maior intensidade de luz. A sua consciência está aflorando com maior facilidade. Então, está chegando a hora de nós decidirmos, acendermos uma luz mais forte na nossa mente, no nosso consciente, no nosso inconsciente, para limpar a sujeira moral, limpar a sujeira ética, para nós podermos acompanhar e participar dessa transformação. E pode acontecer até que em muitas noites nós acordamos e perdemos o sono. São momentos muito importantes para reflexão. É interessante nesse momento nós termos um bom livro no lado, na cabeceira, e ler um pouco desse livro. Ele vai abrir a nossa mente, ele vai nos conectar com nossos espíritos protetores e nos intuir a tomar novas medidas, novas ações. Então, não é que está acontecendo algo de errado, é essa transição que já está ocorrendo. E essa transição, ela, na realidade, ela tem uma sequência de fatos que estão se dando. Esses fatos se devem à oportunidade, num certo momento, a oportunidade que a espiritualidade está dando àqueles espíritos inferiores que vivem no umbral. São espíritos
que lá vivem. É impressionante a organização que eles têm. E eles formam uma comunidade organizada. Ora, havendo a transformação da Terra, chegará um momento decisivo em que ou eles acompanham essa evolução da Terra ou eles vão ser exilados, vão ser transportados para outros planetas que sintonizem com seu campo vibratório. Então eles estão reencarnando em corpos físicos sãos, em mentes inteligentes. Muitos deles têm uma liderança, uma inteligência muito aflorada. Não poderão depois alegar que não tiveram oportunidade de transformação. Caso não aproveitem, eles vão ter que se deslocar para outros orbes, para outros planetas em que seja compatível com a mentalidade e as atitudes dele. E esses fatos já estão ocorrendo desde a década de 1980, por aí. Já está em andamento esse exílio de muitos espíritos que aqui encarnaram e não estão querendo acompanhar a evolução espiritual da Terra. Já imagino um espírito aqui que hoje tem oportunidade de internet, avião, ônibus, carro, telefone, celular, tal, de repente é levado para um planeta onde a subsistência tem que ser obtida de uma forma difícil, competindo com desde as formas mais grotescas. Será um momento de grande reflexão. Será um momento de saudade desse ambiente que nós temos hoje. E essa reflexão e essa saudade será um motor para a transformação interna deles. E muitos poderão voltar. E aqueles que, mesmo assim, não quiserem acompanhar essa transformação, por lá ficarão por muito tempo. E essa transformação, essa passagem da Terra, ela já foi profetizada por João Evangelista. Foi também, nós temos o calendário maia comentando essa transição. Nostradamus também, que é um célebre profeta, fala em período de grande sofrimento na Terra que deverá acontecer. Então, esses espíritos perturbadores, esses espíritos guerreiros, que arruaceiros, estão tendo a oportunidade de mudar. E o interessante é que essa não é a primeira vez que a nossa Terra está sofrendo uma intervenção espiritual, uma transformação espiritual. Porque fato semelhante ao que deverá acontecer aqui na Terra, aconteceu num dos mundos da estrela de Capela, da constelação de Cocheiro. Existe um livro muito bom, Exilados de Capela, que relata essa passagem. E nesse mundo, as populações estavam cansadas de violência, cansadas de guerras sucessivas, e ansiavam por uma mudança de comportamento de seus habitantes. Passou a ter um governo único que administrava todos os países. Essa transformação foi lenta e gradual, mas aconteceu.
os jovens se organizaram e iniciavam um reflorestamento das áreas devastadas. A educação social passou a ser feita com mutirões, elevando a qualidade de vida das pessoas mais pobres. O orbe experimentava um progresso nunca visto antes. Entretanto, como sempre acontece numa sociedade, por pequena que ela seja, sempre vão ter aqueles que são do contra, sempre vão ter aqueles que estão insatisfeitos com as mudanças. E essas figuras que eram importantes nesse planeta, eram políticos, eram empresários e dirigentes, bolaram e praticaram um ato terrorista de grande amplitude, que trouxe consequências diretas para todo o planeta. Houve sofrimento. O que aconteceu com esses espíritos? Foram degradados, foram exilados para a terra. Aquela nossa terra que na época, para sustentar, nós tínhamos que caçar animais, tínhamos que procurar alimentação. E esses fatos nós podemos destacar e registrar através de civilizações que nos antecederam. Lembram dos egípcios? Construindo as suas pirâmides orientadas através de astros, de uma certa orientação única. A organização para a construção daquelas pirâmides, encaixando pedra por pedra, formas que usaram para esconder os sarcófagos dos reis. Que inteligência era essa? Os astecas, os maias, os hindus, mentes brilhantes de um passado muito distante. Foram esses espíritos exilados que propiciaram uma evolução mais acelerada da nossa Terra. E é isso que se espera desses que hoje não estão mais sintonizados com o ambiente moral, espiritual e ético da Terra. Vão contribuir com seu conhecimento para esses planetas ainda bastante atrasados. E nós temos registrado na Terra uma série de fenômenos desde muito tempo que caracterizam mudanças na estrutura da Terra. Nós temos os terremotos, nós temos vulcões, nós temos os sismos temos tsunamis. E isso são acomodações das placas continentais, que continuam em movimento. Veja, a nossa América do Sul, Brasil, esteve ligada à África há uns 150 milhões de anos atrás. E ela continua indo para o oeste, a uma velocidade menor, mas continua andando, 1 centímetro por ano. Essa placa continental bate com o fundo do oceano e, ao choque, formou-se os Andes. Vulcões, terremotos, tsunamis estão no lado de lá. Nós estamos no banco de trás desse carro que está se deslocando. Nós temos nessas desencarnações coletivas fatos muito dolorosos. São Francisco da Califórnia
sofreu um grande terremoto em 1836, de magnitude 8. Em 1906, repetiu-se um terremoto de magnitude 8. Em 2016, terremoto de 7,8, morreram cerca de 8.000 pessoas. Nós temos lembrar o tsunami que aconteceu na Indonésia. Veja, 230.000 pessoas desencarnaram. E o relato de livros espíritas conta como foi a organização assistencial para amparar esses espíritos que desencarnaram. Já eles sabiam que iria acontecer esse desencarne coletivo e já se organizaram para auxiliar. Morrer não é fácil. Existem espíritos especializados em desligar o nosso espírito do nosso corpo. E já pensaram um volume? 230.000 pessoas? Que equipe precisa? Diversificada, né? Porque são várias religiões e até pessoas que não têm religião nenhuma. Neste momento, a espiritualidade já programou e está efetuando a reencarnação de espíritos luminosos que já viveram na Terra. Os sábios da escola de Alexandria, os santos da Idade Média, eles estão reencarnando entre nós para alavancar, para orientar, para intuir a coletividade para esse novo estado. Então, há um grande planejamento para esta transformação. Existe uma caravana grande de espíritos missionários da constelação da estrela de Alcíone, que estão encarnando na Terra desde 1970, 1980. Muitos deles estão fazendo estágios nas colônias espirituais que existem ao redor da Terra para se ambientar no ambiente em que vivemos. O ambiente em que eles vivem é muito diferenciado desse nosso. Então, entender as injustiças, entender as maldades e saber como conviver e como mudar, esse treinamento, essa adaptação, eles estão tendo nessas colônias espirituais para viabilizar mais rapidamente a nossa transformação. É um grande número desses espíritos que aqui está aportando. Joana de Ângeles comenta que essa transformação, essa passagem de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração vai se dar lá por 2052. Sempre é problemático e meio questionável se colocar datas. Mas só para se ter uma ideia do horizonte em que essa transformação se completaria, poderíamos colocar esta data. Então, meus amigos, essa transformação, ela está ocorrendo. E nós estamos neste barco. Caberá a nós
decidirmos pela nossa mudança interna e seguir essa transformação com menor sofrimento, ou pior, sermos exilados para um outro planeta em que as dificuldades são enormes, ou nós mudamos e acompanhamos essa transformação, nos anexando a esse meio que deverá surgir aqui na Terra. E é essa a grande decisão que nós individualmente devemos tomar. Porque uma coletividade, ela forma uma aura, ela forma uma ideoplastia. O umbral, com aquele ambiente pesado, fúnebre, úmido, frio, ventoso, não foi a espiritualidade que planejou e implantou esse clima lá. Foram as mentes desses espíritos inferiores que ideoplasticamente criaram esse ambiente. No nosso lar nós temos uma organização, temos bosques, temos universidades, temos lagos. Não foi a espiritualidade que implantou aquilo lá para espíritos privilegiados. Foi a coletividade que lá está, que construiu ideoplasticamente esse ambiente. Nós somos os responsáveis por isso. Então, se nós quisermos que a nossa terra mude, mudemos nós. Só que com a diferença agora é que está sendo dada a chance, está sendo anunciado. Haverão reprovações. Cabe a cada um de nós decidir. Depois, não vamos alegar que não sabíamos, que esperava um pouquinho mais de tempo e que não tivemos oportunidade. O alerta está dado. E eu espero acompanhar vocês. Certamente não vou estar mais aqui, vou estar na espiritualidade, mas espero poder abraçar a todos vocês nesse novo mundo de regeneração. Até lá.